Olá pessoal, vamos falar de um tema hoje um pouquinho polêmico, mas importante. Vocês que estão acompanhando aí meus vídeos, eu tenho falado muito sobre a consciência, sobre a necessidade que a gente perceba os aspectos de manipulação, etc, né? E eu venho aqui falar hoje sobre o aborto, né? Porque é um tema aí que está presente. Eu falei no último vídeo sobre manipulação. Eu peço que vocês assistam esse vídeo sobre manipulação para vocês entenderem no meu ponto de vista e o que é a manipulação. E falei do tema também da questão da legalização, né, da maconha, das drogas, né? Esses são temas que estão aí presentes e que nós temos que parar e refletir. Temos que deixar um pouco as ideologias, as nossas preferências e tratar desses assuntos de um ponto de vista humano, de um ponto de vista da saúde, tá? Assim, vamos deixar, porque hoje tudo é política, tá? Principalmente aqui no Brasil, tudo é política, é politizado e nós temos que sair um pouco, né, dessas polarizações, desses posicionamentos, né, que nos cegam e deixam da gente enxergar a verdade, né, a vida de uma forma natural. E a questão do aborto não está fugindo a isso, né, como vocês vão estar entendendo. Muito bem, meu nome é Alberto Mauri, eu sou psicólogo clínico, falo de Brasília. Inclusive hoje, 3 de julho de 2023, está frio aqui, está de noite, por isso que eu estou encasacado. Se você assistiu esse vídeo depois de um ano ou no verão, é dizer, nossa, está de casaco, é porque hoje está frio. E, enfim, o meu trabalho dentro das plataformas é de passar informações sobre a psicologia, sobre a saúde em geral, também sou acupunturista e neuropsicólogo. Muito bem, vamos lá. O tema do aborto, tá, é um tema que, como outros temas, estão caindo em mãos de juristas, da questão de direitos, né, é, se isso é um juiz que tem que decidir. O meu ponto de vista é que isso, assim como a questão das drogas, é um assunto da saúde. Tá? É um assunto da saúde. A gente não pode deixar na mão de alguns poucos, né, personagens da sociedade falar, né, tomar decisões de uma forma monocrática sobre assuntos que acabam afetando a nossa vida como um todo. Tá? Então, o meu ponto de vista é que o aborto é uma questão de saúde. Inclusive, o meu primeiro contato com o tema foi quando eu fui monitor no laboratório de psicologia, que é um laboratório da fisiologia, e durante 2 anos a minha orientadora, a minha professora na ocasião, ela passava um vídeo sobre o aborto, né? E falávamos já desse tema. Isso nós estamos falando em 1997, 1998. E depois de formado, algumas vezes, algumas escolas pediram para eu, né, dar palestra sobre o aborto. Aí eu estudei um pouco mais o tema e também fui colocando. É, muito bem. Então, eu vou dividir aqui esse vídeo, primeiro falando da questão do aborto, do ponto de vista econômico, político e religioso. Político no sentido das ideias que estão sendo colocadas, né, em nosso momento. E depois eu vou falar da abordagem da biologia e, por fim, a abordagem da psicologia, que é né, para mim vai ser o desfecho para que vocês possam entender como todo. Meu posicionamento com relação ao aborto é um posicionamento imparcial, né? Mas a princípio eu não sou a favor de uma liberação, né, do aborto, e vocês vão estar entendendo aqui os meus fundamentos. Ah, Alberto, mas eu sou a favor. Tudo bem, então depois você pegue até algum dos fundamentos que eu vou estar colocando e faça um vídeo e apresente seu contraponto, ou então deixe nos comentários. Tá? A evolução da sociedade se dá exatamente pela oposição das ideias, não como inimigas, né, mas como complementares. É assim que a vida funciona. Né? Alguma coisa que eu falo ou deixei de falar e que vocês vão estar mostrando uma outra perspectiva. Isso é muito bom para a evolução nossa, né? De uma forma madura, de uma forma consciente. Então, primeiramente, pessoal, assistam meu vídeo sobre manipulação. Vocês têm que entender o seguinte: tem uma pauta aí de alguma coisa que está na sociedade, certo? Sempre pensa o seguinte: quem se beneficia com isso? Quem se beneficia com isso? Porque assuntos em que ninguém vai se beneficiar de alguma maneira,
tá? Esses assuntos eles não são levados para frente. Eles não vão. Isso aqui não vale a pena, entendeu? E aí, a questão do aborto. Estou falando aqui de questão econômica, primeiramente. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados, né, o aborto ele é aceito. Né? Nesses estados, né, há milhares, não é centenas, é milhares de clínicas de aborto. Tá? Então, eu fiz aqui um cálculo que vocês podem fazer de cabeça também, como eu fiz. Tá? Vamos supor, o aborto agora está liberado. Tá? Todo mundo pode fazer aborto, as mulheres podem, né, o bem que quiser, fazer o aborto. O que vai acontecer? Né? Você vai para uma clínica particular ou você vai para o público? Você vai para o público. Tá? A primeira coisa é uma sobrecarga nos hospitais, né, do lado SUS. Tá? Vai começar a haver uma sobrecarga, porque isso está regularizado, né? Então agora todo mundo vai querer fazer o quê? De graça. Tá? Aí o SUS não vai dar conta, é o que acontece. Porque todo mundo tem plano de saúde, né? Porque sabe que se você for para o SUS, você vai passar lá um mês para fazer a consulta e depois de um mês, né, você vai ficar lá 8 horas para ser atendido, aquela história toda. Agora, se você vai para o particular, tá? Aí você vai pagar lá, eu fiz um cálculo aqui, R$ 2.000. Aí vamos agora do ponto de vista do médico, né? Da médica. Né? Aí ela abriu lá uma clínica, não, eu estou fazendo aborto. Quanto que é? 2.000. Tá? Então, um cálculo assim básico. Ela vai fazer um procedimento, um de manhã e um procedimento à tarde. Tá? Um de manhã, um à tarde, cobrando R$ 2.000. Tá? Aí por dia ela vai ganhar livre, né, R$ 4.000. Livre que eu falo assim, né? Vai ganhar R$ 4.000 por dia. Em uma semana, 4 vezes 5, R$ 20.000. Tá? No mês, 20 vezes 4, 80. R$ 80.000 no mês. Entendeu? No ano, 80 vezes os 12, 960 mil. Tá? Ou seja, 1 milhão. Aí perguntamos, será que tem médicos achando certo fazer o aborto? Entendeu? Médicos que de repente visualizam que isso pode, né? Eles vão ter que deixar de atender planos de saúde, que eles recebem mixaria, né? Para fazer um procedimento como esse, para no final do ano ganhar 1 milhão. O pior é que eu estou dando uma ideia aqui, né? É ruim, é isso. Mas, pessoal, para que vocês entendam que dentro do processo de manipulação, sempre quando tem alguma pauta, alguém está ganhando por detrás. Tá? O que é chamado lobby? O que são os lobbies, né, políticos? Né? É quando leis são aprovadas, onde algum segmento, algum setor da sociedade vai ganhar com isso. E eles não estão preocupados com os desdobramentos dessas leis, se vai ser bom ou se vai ser ruim para a sociedade. Eles não importam, eles querem ganhar o deles. Tá? Então, no Congresso Nacional hoje, tem vários segmentos, né, das classes, de interesses, e que estão lá, né, atrás dos deputados e atrás dos senadores. Então, por isso que o mundo é mundo. E nós, desse lado aqui, temos que começar a entender isso. Tá? Vocês têm que começar a entender isso. Porque às vezes vocês estão lutando por pautas e não sabem nem por que estão lutando. Mas é porque, né, eu tenho simpatia por isso, eu acho que é o direito das mulheres fazer isso. Né? Só que tem alguém lá que vai ganhar com isso. E não vai ser você. Não vai. Simplesmente porque, sabe, você não é médico, ninguém vai ganhar com isso. Agora estão aceitando essas coisas. Então o primeiro ponto é esse, a questão econômica, que nos Estados Unidos milhares de clínicas, né, fazem lá aborto. Por quê? Por causa dessa continha aqui que eu fiz. Entendeu? Só por isso. Muito bem. Agora vamos colocar aí as questões das ideologias, né? Quando um assunto que é de saúde, um assunto de saúde, entra numa guerra cultural, né? Entra numa guerra cultural. Conservadores, progressistas, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E aí as pessoas param de raciocinar,
né? Param de raciocinar. Parece que, né, o cérebro ele entra em off, né? Com as questões mais simples, né? É, então, primeiramente, eu coloquei aqui da questão de guerras culturais, né? De ideologias, essas coisas. A questão da revolução. Para vocês, jovens, que querem fazer uma revolução, primeiramente vocês entendam o que é a palavra revolução. A palavra revolução, como o nome diz, evolução. Então nós temos que, ao desenvolvimento da nossa sociedade, das nossas culturas, evoluirmos. Nós temos que deixar o tradicional, aquilo que já está arcaico, aquilo que já está ultrapassado, para dar espaço ao novo. É assim, sempre funcionou assim ao longo da história. Imagine se nós estivéssemos até hoje como as culturas romanas e gregas andando de sandália e de carroças, né? Como é que seria o mundo? Aliás, para nós, velha guarda, né? Que pegamos a origem, né? O nascimento dos computadores, né? Nossos computadores eram um negócio desse tamanho que a gente saía, né? Carregando. E a internet, é uma internet de escada, né? Ela tinha que ser ligada a um telefone fixo, né? E aí vamos ligar, ficava assim, né? E levava 5 minutos para a internet se conectar, aí carregava a página está carregando, né? E ficava aquele tempo todo, né? Ou seja, e veio uma revolução tecnológica, uma revolução na internet, e hoje nós temos a internet na palma das mãos, hoje praticamente o computador, né? A gente usa, né? Mas hoje um celular, uma palma da mão, você faz quase que tudo, né? Isso é revolução. E aí, voltando agora à questão das revoluções das ideias. É isso que nós temos que pensar. A revolução ela tem que ser uma coisa que rode, e uma coisa que seja melhor do que está para trás. A gente não pode colocar ideias novas com coisas antigas, né? Com coisas arcaicas. Tem muitas ideias que estão sendo colocadas aí com uma roupagem moderna, mas são coisas do início do século passado, pessoal. Hello! Né? Vamos evoluir, vamos, sabe? E às vezes as críticas recebidas a essas ideologias não porque está mudando, é porque vocês estão querendo manter coisas ou querendo implantar coisas que são do arco da velha. Então tem que ser uma coisa prática, tem que ser realmente uma coisa que rode e tem que ser uma coisa melhor do que está. Porque ninguém quer trocar um carro moderno por um Fiat 147, né, do ano de 1980. Isso não é uma revolução, isso é a gente voltar no passado. Então vamos lá, voltando para a questão do aborto em si. Tá? Então, na época que eu era estudante, na época que eu era psicólogo no hospital universitário, essa guerra cultural não existia ainda, né? Nós estamos falando em 2002, 2003, assim, e já existia, mas não era tão polarizado como hoje. E eu atendia jovens, né? Atendia alunos, e atendi uma jovem que veio, né? Com discurso e tal, e da questão do aborto, e eu falei, mas vem cá, e a questão do instinto materno, né? Ela falou, não, esse negócio de instinto materno é bobagem, isso não existe, tá? Bom, pessoal, instinto materno, quando a gente fala em instinto materno, nós estamos falando de uma lei, tá? Primeiramente que os instintos, eles são inatos, tá? Um passarinho proteger, né, os seus ovos. Eu, por exemplo, que moro numa chácara, né? Às vezes a gente vê briga aqui de passarinhos pequenos com os gaviões, né? Ou com os micos que vêm comer os ovos. A briga é feia aqui na natureza, certo? Isso já é um instinto, está dentro de uma programação, de uma lei de preservação das espécies. Isso não é cultural, ok? Então, o instinto materno, ele não é uma coisa, a igreja, ou a nossa, herdamos isso, sabe, lá dos nossos antepassados, isso foi passando, né, ao longo dos séculos. Não, pessoal, isso é primário,
No instinto da preservação da espécies, nós vamos encontrar, sabe, nos insetos, nós vamos encontrar nos macacos, vamos encontrar isso nas aves, é da natureza. Então, nós não podemos tentar colocar tudo como cultural e querer enfrentar aquilo que é leis da vida, leis do instinto materno. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, vocês sabem que tem algumas tribos, não sei se é alguma, né, mas tem uma especificamente, tribo da Amazônia, que quando as crianças nascem com algum tipo, vamos dizer assim, de problema, né, a mãe vai e enterra vivo a criança, né? E assim, à medida que nós do Ocidente, nós do mundo civilizado foi tomando ciência desses hábitos, inclusive a igreja e tudo, eles foram lá dizer que não, né, que não precisava e tal, mas os antropólogos de plantão disseram não interfere, porque isso, né, isso é da cultura dos indígenas, né, dos povos primitivos, você não pode estar mexendo na cultura, etc. Né? Tá bom, é uma visão de mundo, né? Só que quando a gente olha na história, né, na história grega, por exemplo, Esparta, né? Esparta era um estado, né, uma cidade, onde que totalmente voltado para o bélico, né? Ou seja, as crianças nasciam e já desde pequeno já estavam lá com a espada. A vida deles era guerrear, eles não faziam outras coisas. Então, tanto que vocês assistiam no Presente de Esparta, né, e tá lá junto lá do exército persa, e pergunta: você faz o quê? Não, eu sou sapateiro. E você? Não, eu sou pedreiro. E você? Eu sou pintor. Né? Aí pergunta para o Esparta: e vocês são o quê? Aí todo mundo: somos guerreiros. Né? Por quê? Porque eles viviam para a guerra. De 300 matou milhões, né, lá na Guerra dos 300 de Esparta. Por quê? Quando nascia algum espartano, alguma criança de Esparta, sem condições de guerrear, eles iam lá no precipício e jogavam no precipício aquela criança. O mundo ocidental coloca os espartanos como bárbaros. Vai ler isso aí, esses comentários, né? O espartano era bárbaro, né? Jogava eles lá do precipício e tal. E quando a gente vai ler Licurgo, que ele está falando, né, sobre essas leis, ele fala assim: nós fazemos isso por amor, porque essa criança ela não vai conseguir acompanhar uma formação de soldado como as outras, certo? Então eles matavam até por uma questão de consideração, que a criança ia querer, por exemplo, nasceu com sei lá, ser uma perna, né? Como é que ele vai correr? Né? Então eles achavam melhor, na concepção deles, matar do que levar adiante um homem, né, que não ia conseguir desenvolver todas as questões, exigências bélicas. Então, eu estou fazendo esse contraponto porque aqui, lá na Amazônia, eles acham que não tem que interferir, mas lá na Esparta, eles acham que eles eram bárbaros. Né? Para mim, a condição é a mesma, entendeu? Para mim, a condição. Então, há uma incongruência disso quando a gente para e pensa nas questões culturais, certo? O fato é que o instinto de preservação da vida está naturalmente nos seres vivos, entendeu? E não é uma questão de cultura, ok? Não é uma questão de cultura. Nós nos sentimos, vamos dizer assim, nos complacemos com essas crianças da Amazônia, assim como lá de Esparta. Isso é uma coisa cultural. Do meu ponto de vista, assim como nós achamos bárbaro o que os espartanos faziam, fala, pô, o cara não pode guerrear, vai fazer outra coisa, nem que seja cozinhar, entendeu? Por que não? Vai cozinhar, junto lá com as mulheres, mas para eles não dava, né? E eu acho, né, discordando dos antropólogos, que sim, nós podemos chegar e dizer que essa criança que nasceu com algum problema que seja congênito, né, essa criança ela pode participar da tribo e não necessariamente ela precisa ser enterrada viva, entendeu? Isso não é interferir na cultura, isso é mostrar, ampliar os horizontes de uma cultura, certo? Muito bem. Então,
E quando nós falamos dessa questão de compaixão, quando nós estamos falando de tirar a vida, né? Isso é uma coisa que mexe com a gente. Você vai chegar a dizer, não, Alberto, isso é uma questão cultural, etc. Tá? Mas vamos lá. Muitas vezes quando a gente fala em tirar a vida de um aborto, né? Às vezes a gente não sente, a pessoa abortou, abortou, tá bom. A gente não tem nenhum tipo de, sabe, de sentimento. Quando eu estou dizendo assim, eu sinto, tá? Eu estou dizendo que às vezes as pessoas que estão defendendo isso é porque. Aí eu pergunto por quê, né? Por que, que a gente não sente? Será porque a gente não está vendo, né? Eu vou falar aqui algumas coisas. Será que é porque a gente não está vendo o que está acontecendo? O que, que um feto, como é que ele reage? A questão está por aí, né? Ou nós achamos que uma criança, o feto ele não sente nada, ele não vai sentir nada. Pessoal, cuidado, né? Agora, tudo isso é uma questão que temporal, tá? É uma questão temporal, porque muitas vezes essas pessoas elas podem ter essas ideologias e não ter nenhum tipo de dizer não, o importante é que a mãe pense e tal e não pensar no feto, né? Do que o feto está sentindo. Mas se uma mãe tem uma criança, certo? Sai do hospital, pega essa criança e joga numa lixeira, aí a sociedade fica, meu Deus do céu, né? A pessoa normalmente quando faz isso ou é esquizofrênica ou está sofrendo uma depressão pós-parto, né? Tudo tem uma razão de ser. Mas nós ficamos completamente horrorizados quando isso acontece, graças a Deus, né? Mas para a questão do aborto, nós temos uma frieza. E eu digo para vocês, isso é uma questão temporal, tá? E eu vou falar um pouco mais dessa questão temporal ali na frente. Ou seja, quando o feto ele está no útero, nós não sentimos tanto, mas quando ele sai do útero, a gente se sensibiliza mais. Tá? Mas se a gente for parar para pensar, é só por uma questão de tempo. Né? Porque aquele que está aqui, 4 meses, 5 meses, 2 meses, 3 meses, não importa, né? Um dia ele vai estar fora. É só uma questão de tempo. E uma criança na lixeira, né? E um aborto é algo que a gente pode de alguma forma estar comparando. Muito bem, a questão da escolha, né? Que eu já vi teses, pessoal, não, vamos, né? Vamos filosofar, chamar os filósofos alemães, Heidegger, né? Assim, as escolhas humanas, etc. Pessoal, simples, preto no branco. Preto no branco. Não vamos ficar filosofando aqui não. Preto no branco. Tá? A questão da escolha é uma questão injusta. Tá? Por que eu digo que é injusta? Porque quem vai ser mais afetado pela escolha não tem decisão, não tem voz. Entendeu? Não tem voz. Quem está decidindo, no caso de um aborto, né, é a mãe. Né? Mas a mãe está perguntando para o filho, está perguntando para a criança se ela quer ou não continuar viva? Não, não está continuando. E se pudesse perguntar para a criança se ele queria viver ou morrer, o que ele estaria respondendo? Então, pelo que a gente falou aí da biologia, da lei da vida, da preservação da espécie, é natural, né, que essa vida ia dizer sim, eu quero viver. Entendeu? Agora, se a gente para uma criança, está correndo debaixo do prédio, criança de 2, 3 aninhos, né? Está correndo. Você quer viver ou você quer morrer? Quer dizer, eu não quero morrer. É lógico que ela não quer morrer. Quem quer morrer? Entendeu? Nenhuma criança quer morrer. Por quê? Porque é um instinto da vida. Então, agora aqui, né, é uma coisa importante. Porque quando eu fui monitor no laboratório e a gente tinha que passar um vídeo de aborto, né, que eram vídeos na época, né, dessas clínicas dos Estados Unidos, etc., né, que eles disponibilizavam, e vinha com o fósseis, né, vinha com alicates e para espremer o cérebro, dos fetos, não tinha nenhuma vez que apresentava que uma ou duas alunas saíam da sala chorando, saíam das salas emocionadas,
passando mal, com náuseas, né? Porque esse instinto da vida, pessoal, de vocês, mulheres principalmente, é muito forte, entendeu? É muito forte isso. Você vê essas imagens, né? Elas são muito traumatizantes, muito impactantes, entendeu? Você vê um cérebro ser esmagado assim de uma criança e mais dentro do contexto que eu estou falando aqui agora, né? Na hora que a ferramenta entra no útero, né? O feto ele fica se esquivando, ele luta pela vida, tá? É como um animal na jaula. Ele fica ali, fica lutando, ele sabe, ele corre, ele foge, ele tá querendo viver, tem sabe, um objeto estranho ali naquele ambiente. Vocês estão entendendo? Então não há uma escolha, né? O feto não escolheu. A escolha dele seria viver, obviamente. Então cuidado, porque essa escolha ela está unilateral. E muitas vezes a mãe, né, ela faz escolha e nem pergunta para o pai. Vai lá, faz o aborto e depois comunica. Né? Não, eu engravidei e resolvi abortar. Entendeu? E o pai, né, eu já vi muitos anos, fala, porra, mas nem me comunicou, sabe? Porque a concepção, pessoal, ela é de duas pessoas. Não é porque está dentro do corpo da mulher, é que a mulher ela tenha uma propriedade sobre essa vida. Né? Vamos entrar nas questões jurídicas, de direito e tal, né? Pessoal, é uma vida à parte, ok? É uma vida à parte. Não é porque está dentro do corpo de uma mulher, é que é do direito da mulher, entendeu? Ela pode parar e pensar assim, eu tenho direito ou não de ser mãe, né? Não quer ser mãe, adota, tá? Não quer ser mãe, adota. Agora você não pode dizer que aquela vida é da sua propriedade, porque já não é, porque já é uma vida à parte. E isso é uma questão, digo, temporal. Porque no momento em que esse corpo se desenvolve, né, feto, né, nasceu, essa criança que está fora do corpo é o corpo da mãe ou é um corpo indivíduo separado? É um corpo indivíduo separado, certo? Então, desde o momento da concepção, desde o momento do óvulo, né, começou a divisão celular, a formação, se formou, né, os primeiros órgãos, o coração é o primeiro que se forma, tal, já é um indivíduo, já é um ser. E aí nós temos que pensar nele e não na casa. É como dizer assim, eu moro na casa dos meus pais, então o meu pai e minha mãe são de minha propriedade. O pai e a mãe dizem, você é da minha propriedade. Não, não é porque pai e mãe moram aqui que o filho é da propriedade. Né? Não, enquanto você estiver nessa casa, você é da minha propriedade. Não. Né? O pai e a mãe têm o dever de proteger os filhos, até que eles tenham maioridade, até que eles tenham uma independência. Isso é natural. Agora, não uma propriedade, de chegar e fazer o que bem quiser. Não é assim, pessoal. Né? Pessoal, esse é o meu ponto de vista, tá? Vocês podem discordar completamente, total direito. Mas o feto, ele está habitando, né, uma casa, no momento em que entra no corpo de uma mulher. Ele está habitando ali temporariamente. E é uma questão de tempo, porque depois de um mês ele vai sair, né, daquela casa, daquele corpo. Ok? Aí entra uma questão temporal e uma questão espacial, certo? Porque nós ficamos horrorizados com todos os maus tratos que se tem com crianças. Por exemplo, vê aqui agora, né? Na época em que a China, há alguns anos, não sei, 10 anos, 15 anos, não vou te dizer com precisão, mas a China, para uma questão de controle de natalidade, a China não permitia que a mãe tivesse um segundo filho mulher. Então, nasceu primeiro mulher, ela não podia mais ter filho, entendeu? Nasceu o primeiro filho homem, ela poderia ter um segundo filho. Se fosse mulher, encerrou a conta. Agora, nasceu a primeira filha mulher, ela não podia ter o segundo, ok?
E se essa mãe, né, ela tivesse uma segunda gestação e levasse a cabo e nascesse menina, principalmente, né? Aliás, o segundo podia ser homem, né? E se fosse menino e se levasse a cabo, eles podiam abortar a qualquer tempo. 9 meses descobriu que uma mãe lá tá furando lá o esquema, né? O Estado podia chegar e abortar com 9 meses. Vai dar luz semana que vem, não importa. Né? Menina, tem que matar, né? Tem que abortar. Bom, e se a criança nascesse? Aí o Estado ia lá e pegava essa criança. Aí essa reportagem da CNN era justamente nesses berçários, vamos colocar, nessas maternidades, de cuidados do Estado, tirava das mães essas crianças e levavam, né, o Estado ia cuidar dessas crianças. Só que cuidar coisas nenhuma. A CNN foi lá, por debaixo dos panos, e era uma CNN britânica, né? As crianças amarradas nas cadeiras, entendeu? Com mordaças, as crianças passando fome, ou seja, na verdade eles queriam matar as crianças, eles queriam matar, era uma forma de vingança, né, que eles tinham. E obviamente que a gente vê naquele documentário, pessoal, eu acho que não tem nada pior no mundo que a gente ver criança sofrendo, né? Assim, eu, por exemplo, caramba, né, eu sinto, nossa, me dá um negócio assim que... Agora, por que a gente não sente isso com relação ao aborto? Essa é a minha pergunta, né? Por uma questão temporal, uma questão espacial, né? Por que uma criança de 3 meses dentro do útero, do 4 meses, por que a gente não tem a mesma compaixão, pessoal? E agora, eu vou dizer para vocês que centenas, vocês mulheres até podem dizer mais, né? Quantos tipos, né, de anticoncepcionais que existe no mercado. Tá? Você via oral, injetável, sabe? Você tem N formas de fazer conceptivo, né? O que é o certo, né? O certo é preservativo, pessoal. Vocês previnem não só a concepção, mas como de doenças, tá? O HPV, por exemplo, o homem tem HPV, entendeu? Passa para vocês, vocês vão ter o HPV, esse vírus, pode ter o câncer de colo de útero, entendeu? Pense nisso, certo? Chupar bala com o papel, né? Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Então, por causa de alguns segundos de prazer, vocês vão ter, sei lá, pergunta para alguma mulher que tem o HPV como é que é o inferno na vida delas, entendeu? Agora, preservativo é a coisa mais importante, anticoncepcional, tem N's aí, né? Correu tudo errado, né? Pílula do dia seguinte. Pelo amor de Deus, pessoal. Pílula do dia seguinte. Então é um pouco irracional para mim, eu penso, né? Assim, porque você tem tantas formas preservativas, você optar pelo caminho de uma gestação e depois fazer um aborto lá na frente, com a mulher correndo risco de vida, entendeu? E com algo que a gente para e pensa assim, né? E a criança? Será que a criança quer vir ao mundo? Né? Ou, né? Como eu já vi, olha, eu engravidei, nem sei quem era o pai, mas toquei a vida em frente, toquei a gravidez em frente. E hoje eu não vejo a minha vida sem minha filha, o meu filho. Já vi N casos, pessoal. Tá? De pessoas, inclusive, isso eu já vi em artigos, né, de fruto de estupros, entendeu? Fruto de estupro e levou em frente. E a matéria muito bonita, assim, da filha, sabe, abraçando a mãe, assim, numa relação de amor, assim, fantástico. Então há alguns mistérios, né? Porque a concepção é o milagre da vida, isso acontecer. E eu falo isso porque sei N casos de casais que, poxa, tento e não consegue, pessoal. E não consegue. E às vezes a coisa assim acontece, talvez por algum sentido. Tá? Muito bem, tem falando aqui da questão cultural. A questão da religiosa, eu acho que para mim também está para lá de ultrapassado. Tá? Primeiramente, não aceita anticoncepcionais.
Ah, porque não sei o que, a questão da fidelidade, que o sexo foi feito para procriar, não é para ter prazer, o anticoncepcional pode gerar infidelidade, tem um monte de desculpa. Pessoal, é o seguinte, tá? Anticoncepcional existe desde que o mundo é mundo. Tá? Antigamente eram medicinais. Tá? A coisa que a gente mais vê, eu trabalho com ervas, né? Quem não pode tomar essa erva? Gestantes. Você já viu isso? Todas as ervas. Gestante não pode. Por quê? Porque é N, sabe? Tem N tipos de plantas que são contraceptivas. Tá? Então, desde que o mundo é mundo, o aborto existe. Então, a religião, de uma forma geral, todas, né, cristã, judaica, muçulmanos, estão ultrapassados nesse aspecto. Imagine se não houvesse anticoncepcional, né? A gente ia estar todo mundo andando no mundo, um encostando no ombro do outro, né? Porque, porra, ia ter milhões de pessoas no mundo. Então, a religião, essa forma tradicional, ela também está fora, entendeu? E nós temos que ver o aborto, tá? Do ponto de vista biológico, é, há abortos que são necessários, que estão inclusive na nossa lei. A questão do estupro que eu coloquei, mas está lá, se a pessoa quiser, né, faz o BO e tudo, né? E aí entra como algo legal, certo? No caso de anencéfalos, no caso de risco, né, de gravidez, né? Então todos esses são abortos legalizados, ok? Então há casos de abortos que são necessários. A gente não tem que ficar dizendo tudo absolutamente. O ponto de vista da biologia, pessoal, é isso que a gente está falando aqui. A concepção ela ocorre desde o primeiro momento da divisão celular. Então, perguntar para o biólogo quando é que ocorre o aborto, né? O aborto ocorre no primeiro momento. Entendeu? Aliás, com contraceptivo, para quem é a favor do aborto, você sabe que você tomando um anticoncepcional, você está praticando um aborto, biologicamente falando. Ok? Porque no momento que nós interrompemos a divisão celular, aquilo ali já é o ato do aborto. Ok? Por isso que a igreja não aceita os contraceptivos, porque eles consideram os contraceptivos abortivos, né? E são abortivos. A gente parar para pensar, eles são abortivos, biologicamente falando. Agora, pessoal, uma coisa é nós interrompemos uma divisão celular, outra coisa, um aborto de uma criança que já tem cérebro, coração batendo, já está no nível de desenvolvimento e que há reações sensitivas, né, de praticamente uma criança, que é só por uma questão de tempo aí. A gente vai falar isso aqui na psicologia. Tá? Então, do ponto de vista da biologia, é tudo uma questão espacial e uma questão temporal, ou seja, uma questão do tempo e uma questão do espaço. No momento que aquele feto sai do espaço do útero e para fora, é a mesma coisa. A gente está falando, está dentro da casinha ou está fora da casinha. Tá? Hoje tem partos prematuros aí com criança de 6 meses, né? E sobrevive numa boa. Os contraceptivos são abortivos, tá? Então não precisa deixar de desenvolver. A gente pode interromper antes. Pessoal, o que pensa a psicologia? O que pensa eu? Né? Porque a psicologia tem N psicólogos para pensar diferente de mim, né? Primeiramente, a evolução do feto ele é uma réplica da evolução das espécies. A gente pega assim, né, o óvulo, depois, né, você tem um momento ali do desenvolvimento em que ele é hermafrodita, entendeu? Aí você olha assim, você parece que tem um réptil, né? E nesse desenvolvimento é como se aquele ser ali ele estivesse repassando por toda a evolução filogenética das espécies. E nós temos que respeitar isso, né? O que acontece? Estudos, né, mostram que os fetos, né, eles reagem ao meio, né? Eles escutam vozes, eles reconhecem as vozes, né? Um feto ele dorme, ele acorda, ele tem uma vida normal, ele se alimenta, né? E por aí vai. E as crianças, elas, por exemplo, elas recebem, né, os impactos emocionais da mãe.
Então, uma criança que ela é rejeitada desde a concepção, entendeu? E vamos supor que ela é rejeitada. Ah, mãe, não quero isso aqui, já estou pensando em doar. Essa criança, ela vai ter traumas psicológicos, né? Ela vai ter uma baixa autoestima, vai ter um nível de segurança altíssimo, enfim. É, o que se tem de estudo da psicologia é que essa rejeição durante a gravidez, ela é, vamos dizer assim, matriz, né, para problemas psicológicos para o resto da vida, né, como ansiedade, como depressão, etc. Né? Por quê? Porque, pessoal, um pensamento ele gera algum tipo de substância, de neurohormônios. Um estresse, por exemplo, você vai liberar o cortisol, as catecolaminas, a adrenalina, a noradrenalina, tudo isso vai para o sangue da mãe, que vai lá para o feto. Entendeu? Por exemplo, pais que estão brigando durante a gestação, tem crianças que não querem nem nascer, entendeu? Porque ela pensa que se sair daquele ambiente ali, ela já vai entrar num ambiente de briga, ela não quer vir ao mundo. Aí a criança senta, ela impede, né? Ela diz assim, não quero vir a esse mundo, tá? Isso sem falar daquelas mães que usam drogas, que bebem, que fumam, né? Tudo isso chega, né, pela corrente sanguínea, né, até o feto. Então, todas essas conjecturas ambientais, né, e também emocionais, psicológicas, tudo isso afeta a criança. E agora, para finalizar, nós vamos falar dos traumas, né, das mães que abortaram. Porque a gente sempre pensa assim, não, é só chegar lá e abortar e acabou e tal, e o mundo vai continuar a mesma coisa. Não, eu peço que vocês, né, em vez de ficar falando com os pares que acreditam, não sei o quê, jovens, né, que nunca passaram pela situação, converse com as pessoas mais velhas que já passaram por abortos e pergunte, e aí, como é que foi? Quer ter sido um aborto espontâneo, quer ter sido um aborto induzido, quer ter sido um acidente, né? Pergunta para elas como é que foi. Tá? Eu, por exemplo, já entrevistei muitas, ao longo dos meus 25 anos, pergunto, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 4 filhos e mais 2 que morreram. Né? Ou seja, principalmente as mães antigas, elas não esquecem os filhos que morreram, entendeu? Por aborto. Essas mães elas contam esses filhos, porque a dor que essas pessoas, que essas mães sentiram, é a mesma dor de ter perdido um filho que já saiu, que tivesse saído do ventre. Entende? Estão falando aqui de questão temporal e a questão espacial. O sentimento delas de perda é o mesmo. Né? Como se tivesse, perdi um filho com 20 anos, ou perdi o meu filho dentro né, com 3, 4 meses. Para essas mães, a dor é a mesma. Elas não diferenciam. Em questão de sonhos, eu sei de pacientes que vinham, sonhava, tinham uma situação onde que o marido não deixava a mulher tomar o anticoncepcional, então ela fez 9 ou 10 abortos, né? E uma vez ela sonhou com 9 ou 10 crochinhas, né, pretinhas, né? Obviamente ali era o inconsciente falando desse sentimento de culpa, né, que ela carregava, que ela tinha que trabalhar esse luto, né, que se tem. Porque nós temos que entender que na biologia, voltando ao início da nossa conversa, né, a lei da preservação da espécie, o instinto, isso está é um instinto, isso está inato na psique feminina. E um aborto, você vai contra essa lei. Assim como a gente fala, né, de uma pessoa que vai e mata outra pessoa, isso você rompeu uma linha, né, uma linha muito perigosa, porque depois você matou o primeiro, para você matar o segundo é uma sócia, entendeu? É a psicopatia. Então, um aborto é a mesma coisa, você rompe uma linha. E você colocar isso como cultural, é uma questão de cultura, a gente, eu faço ou não faço. Não, pessoal, não é só cultural, não. Tá? O impacto psicológico da mãe, da mulher que faz isso, é irreversível. Tá? E eu peço para que vocês conversem, né, e se interem com as pessoas que já fizeram, o que elas sentem, qual o sentimento delas, se realmente foi
sabe, uma coisinha tranquila e eu nem mais penso nisso. Duvido, duvido que mais não pense nisso. Duvido que às vezes eu olho para uma criança assim e falo, caramba, né, meu filho estaria nessa idade aqui, sabe, que se não vem um pensamento assim, se algo dentro dela não emana naturalmente, certo? Então nós temos que parar de relativizar e dizer, sabe, que as coisas são, sabe, que nós somos robôs e fazer qualquer coisa o resultado vai ser igual. Não vai ser igual, pessoal, tá? Porque isso são leis de filogenética, coisas que estão há milhões de anos que nós estamos evoluindo. Não é só a humanidade, não. Então não é uma questão cultural, pessoal. Isso é uma questão da vida. É uma questão de uma programação nossa de vida, de que a gente não vai tirar isso com uma lei, dizendo, não, agora pode, agora pode, eu posso e eu não vou mais sentir culpa. Vai sentir culpa. Vai. Vai porque a gente não muda a biologia de milhões de anos porque uma lei diz que agora eu posso fazer isso. Eu agora me libertei da igreja, dos grilhões, da cultura, dos grilhões, das coisas antiquadas, agora eu posso fazer. Não, não vai. Não vai porque tem uma coisa interna nas mulheres, entendeu? No feminino, não só nas mulheres, mas como a gente falou, nos passarinhos, nos animais, que é a lei da preservação das espécies. E é isso que nos mantém vivos. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado por ter me acompanhado. Nos vemos no próximo vídeo. Por favor, curtam, compartilhem e deixem os seus comentários. Um grande abraço e até a próxima.